Pau no gato, pessoal, beleza? Vamos continuar então com as questões de biologia. Professor Tony, questão 40, 41 e 42, beleza? Tony, vamos lá. É isso aí, brigadão, Felipe. Bom, ok! Vamos resolver a questão 40. Uma questão de ecologia. Caiu lá justamente, no caso, uma cadeia alimentar, só que a pergunta não foi sobre cadeia alimentar. Ele falou assim, indique a alternativa que apresenta a seguinte situação. Quanto maior a densidade da população indicada na origem da seta, maior será a densidade da população indicada no outro sistema. Então, conclusão, uma população leva o crescimento da outra. Isso vira o quê? Isso vira um ciclo. Portanto, é isso que você tinha que assinalar. Primeiro, o capim, que faz o aumento justamente do coelho, que é o número 1, do coelho para o gavião, que é o número 2, e aí fecha o ciclo. Do gavião para o capim, que é o número 5. 1, 2 e 5, alternativa letra B, de nádegas, ou de bosta, como você preferir. Beleza? Ok! Questão 41. Considere o seguinte esquema que representa subdivisões de grupos vegetais. Ele dá uma lista de grupos vegetais aí, algas, briófitas, e até fungo ele botou aqui no meio, gimnosperma, geosperma, e ele deu algumas, é uma chave de classificação, e ele deu alguns números. Ele pediu para você identificar entre esses números qual que é o critério presença de clorofila, que aí no caso seria o número 3, que difere justamente algas e briófitas dos fungos, então presença de clorofila, já seria aí no caso o número 2, e depois ele fala em presença de sementes. Presença de sementes, quem tem semente? As fanerógamas, isto é, gímeo e angiospermas. Portanto, aí no caso seria o número 4, diferenciando justamente das pteridófitas que não têm sementes, apesar de ter os vasos folículos, não é isso? Já o outro que ele pediu é a presença de frutos. Fruto é uma característica só de quem? Angiospermas. Toda angiosperma tem fruto. E no seu interior nós encontramos a semente. Por isso que angiosperma significa sementes revestidas. Bom, no caso então, fica o número 5. Então, 2, 4 e 5. Alternativa letra C, de Corinthians, campeão da Copa do Brasil 2008, do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós vamos subir e vamos já no ano que vem, 2009, para a Libertadores. Escuta o que eu tô falando, hein? Fanfarrão, hein, Tony? Na boa, hein? Fanfarrão. Pega você! Bom, ok! Questão 42 para fechar esse círculo. Vamos lá! A última, para fechar questões de biologia aí. A figura seguinte representa as variações da velocidade e de pressão sanguínea ao longo dos diferentes vasos. Essa é interessante, porque nos dois gráficos você percebe uma coisa importante. Velocidade. A pressão vai caindo ao longo das artérias, até chegar em que passa para o arterial, até quase que zerar ali nos capilares, e depois ela vai aumentar um pouquinho, né? No sentido das veias, das vênulas e veias. Já a pressão vai caindo, até chegar na veia. E aí ele pede, em relação a esses dois gráficos, a situação da velocidade aumentar e depois ter uma pequena subida, e é o fato também da pressão cair, as alternativas corretas. E a alternativa A, no interior das artérias a velocidade é alta, até é verdade. Para compensar a baixa pressão da artéria, por exemplo, a artéria aorta está saindo do coração, a pressão é elevadíssima, é alta velocidade e alta pressão, fora, já é errada essa. B, interior das veias a velocidade é quase nula. Quase nula? Não, ela chegou a aumentar um pouquinho, graças às válvulas venosas e à contração muscular dos membros inferiores, que gera um pequeno aumento da pressão. E ele fala, no interior das arteríolas capilares e venas, a velocidade e a pressão é nula. Nula. Parou? A circulação para, então. Então, parou. Não tem como. Alternativa D. Baixa velocidade do sangue no interior dos capilares facilita a troca de substância entre os capilares e as células. Perfeito. Por isso que justamente tem que ocorrer uma diminuição da velocidade da pressão. Para justamente o quê? Os capilares é o único vaso que permite o quê? As entradas e saídas, as trocas, entradas de nutrientes, a saída de excretas, a troca gasosa, a entrada de hormônios e outras substâncias. Então, conclusão, alternativa letra D de dado. Beleza? Bom, a prova de biologia no geral, um comentário geral sobre a prova, foi uma prova tranquila. Prova de biologia, como sempre, a FATEC, uma prova tranquila.
Caiu uma prova de botânica, até podemos dizer conteudista, porque falava de hormônios vegetais, tinha um certo aprofundamento sobre conhecimento do hormônio, mas não era um negócio muito também assim, puta, tinha que, é um detalhezão. Não era um detalhe, não, porque era uma coisa muito superficial, que era sobre o movimento vegetal. Depois ele falou sobre zoologia, uma das coisas que a gente bate muito na tecla quando falamos de vertebrados, que é justamente como ocorreu a conquista do ambiente terrestre. Caiu uma de fisiologia humana, repetindo vacina, que já caiu na Unicamp, por exemplo, em outros vestibulares. Caiu uma de ecologia, uma de classificação dos seres vivos, principalmente na parte vegetal, e caiu uma de questão de fisiologia, repetindo, uma segunda questão de fisiologia. Talvez eles poderiam ter tirado uma questão de fisiologia aí, que estava mais, e ter colocado, por exemplo, uma questão de genética, uma questão e outra, uma questão que eu senti muita falta, evolução. Afinal de contas, esse ano, no meio do ano, nós tivemos aí boa parte, né, do começo do ano até o meio do ano, nós tivemos a apresentação da exposição de Darwin no MASP. E caiu questões sobre darwinismo praticamente, né, lamarckismo, teorias evolucionistas, em boas partes das provas que a gente veio corrigindo aqui. E a FATEC acabou não colocando, acho que não poderia ter colocado, né? Mas não era uma prova realmente difícil não, uma prova, mais uma vez, superficial, pelo menos na biologia. Beleza? Bom, daqui a pouco nós voltamos.